Bom dia, tudo na paz com você? Tudo bem? Glória a Deus por isso. Você já deve ter visto, lido, estudado, já deve ter assistido filme sobre o início da igreja e como que era a interação, né, dessa igreja, as pessoas que se convertiam, qual era o posicionamento delas e por que situações elas passavam. Então, quando você lê ali Hebreus 11, do 34 ao 39, dá uma amostra do que estava acontecendo com a igreja. Então, era mais ou menos assim, vou colocar umas palavras bem, né, tosca. Era como se alguém chegasse para as pessoas e dissesse assim: você quer aceitar o Nazareno como o seu Senhor, seu Salvador? Só que tem um porém, você pode ser queimado vivo, você pode ser trucidado, você pode ser lançado às feras, você pode, enfim, você pode perder sua vida pela causa. E aquelas pessoas aceitavam. E numa das pregações, mais de 3.000 pessoas se converteram ao Senhor, conforme ele relata lá em Atos. E talvez você esteja se perguntando, mas por que dizer isso, né? Ora, dizer isso porque a gente observa uma inversão muito grande de valores entrando nesse meio. E as pessoas vão tendo isso como algo normal. A palavra do Senhor diz lá em Mateus 11, ou melhor, Mateus 5, 11 e 12, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e mentindo disserem mal contra vós, por minha causa. Bem-aventurado, há uma bem-aventurança por conta dessa situação, da pessoa ser perseguida pelo nome do Senhor. Agora, salvo exceções, o que a gente tem visto é uma inversão de valores tão grande que é preocupante, sabe? E eu estou aqui não para fazer apologia à perseguição e apologia a todo esse tipo de coisa terrível que possa acontecer com o cristão, mas para dizer que a Bíblia não muda, a palavra do Senhor não muda. Malaquias 3:6, a palavra do Senhor está dizendo: eu, o Senhor, não mudo. Deus não muda, a sua palavra não muda. Então, como cristão, eu me preocupo no sentido de ver pessoas que acabam se perdendo na fé. É lógico que se você analisar, tem todo um contexto aí, tem toda a situação, né? Mas via de regra, quando nós olhamos, por exemplo, a palavra do semeador, o próprio Jesus disse, né, que parte das sementes cairia em solo que as pessoas iriam logo aceitar de bom grado. Só que depois de um período, por causa da perseguição, veja só o que está sendo dito lá, por causa da perseguição, eles iriam desistir dessa vida cristã. E por conta disso, foi se passando, as coisas começaram, a porta começou a se abrir, e se abrir, e se abrir, e hoje, infelizmente, a gente vê um cristianismo adaptado ao mundanismo. A inversão de valores, em muitos casos, entrou de botina e tudo. Então você observa as pessoas hoje festejando festa junina. Aquilo tem origem pagã, mas as pessoas não têm mais aquela consciência de que estão servindo ao Deus vivo. Há um Deus que falou que odeia a idolatria. Há um Deus que falou fugir dos ídolos. Depois, quando chega na Páscoa, ensinam as suas crianças a ficar comendo ovo de Páscoa e coelhinho, olha, e tudo mais. Dá a impressão assim que a gente é contra o chocolate. Eu não sou contra o chocolate, eu gosto de chocolate. Mas é preciso educar a criança no caminho que ela deve andar. E por conta dessas injeções que vão sendo dadas, né, essas coisas que são colocadas ali de uma maneira tão sutil, vai se perdendo
E aí é comum hoje você ver as pessoas, né, ministros de louvor tatuados da cabeça aos pés, e vão lá de brinco, cabelo comprido. Esses tempos atrás estava num evento, eu vi a pessoa responsável pelo louvor, estava com a camiseta todinha cheia de caveira. Ou seja, parece que não tem discernimento, meu Deus do céu. Parece que não tem compreensão de que a palavra diz: vós sois templo do Deus vivo. Eu virei e andarei no meio de vós. Aí quando chega no Halloween, tem Halloween gospel, você já viu isso? Grandes igrejas possibilitando que isso se manifeste no meio do povo. A palavra do Senhor diz que haverá diferença entre quem serve e quem não serve ao Senhor. Aí vem com essas histórias, vem com esse tipo de situação, ou seja, entre aspas, fala que isso aí é para atrair as pessoas. O que atrai as pessoas é o poder de Deus. É o poder de Deus. Paulo diz: o evangelho é o poder de Deus. Loucura para os que se perdem, mas para nós, o poder de Deus. As pessoas vão, com o tempo, vão amalgamando e trazendo essas coisas por meio do arraial, e as pessoas vão perdendo a referência. O certo parece ser errado, o errado parece o certo, e nós vemos uma linha de inversão de valores tão grande que tem entrado dentro desse meio evangélico. As coisas que eram praticadas no mundo hoje passa-se um verniz de gospel e tudo bem, não tem problema nenhum. Festa junina e vamos lá. E chega Natal, preenche lá as igrejas com árvore de Natal. Tem uma entidade na Bíblia que é representada como árvore, ela é adorada como árvore, a Será. Mas isso é normal. Cadê o poder da igreja? Cadê a diferença da igreja? Deus nos colocou aqui para fazermos a diferença, para fugir desse tipo de idolatria, esse engodo, esse parece, mas não é. Eu chamo isso de evangelho. Então tem o evangelho verdadeiro, que é esse que está constando na Bíblia, onde diz, né, Jesus diz: quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta espalha. Né? Se você quiser me seguir, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Mas tem o evangelho é do jeito que eu quero viver. Aí as pessoas estão indo aí, né, congregar com uma roupa totalmente descabida para o momento, pessoas indo, né, praticar todo tipo de coisas ruins. Aí a balada já não é mais problema nenhum, porque é balada gospel. A festa junina não é problema nenhum, porque é festa junina gospel. O Halloween, né, que vem de lá dos quintos das profundezas, não tem problema nenhum, porque é gospel. E aí vai para as paradas, porque é parada gospel. Cadê o poder de Deus? Cadê a manifestação de Deus? Cadê a diferença? Cadê a diferença da igreja? Não é por aí, meu irmão. Não é por aí, minha irmã. O lar é o representante fidedigno da igreja do Senhor. Há uma prerrogativa na palavra de Deus: se o homem e a mulher não vivem bem, eles não são aptos nem para assumir qualquer compromisso na igreja. Qualquer tipo de ministério na igreja. E o que a gente observa essas coisas acontecendo, e a própria família vai se predispondo a estar contaminando, se é que podemos assim dizer, porque o evangelho ele não é contaminado. Ele é puro, ele é verdadeiro, ele é autêntico. Mas eu digo, vai mesclando as coisas e não tem problema. A palavra do Senhor Jesus disse: a porta é estreita e são... Olha, presta atenção nisso. A porta é estreita e são poucos os que entram por ela. Não vá pensando que levar uma vida aos modos do mundo, mas dizer que é gospel, que é cristão, isso tem diferença para Deus? Não tem, não. A palavra do Senhor diz: o Senhor conhece aqueles que lhe pertencem. O Senhor conhece. O Senhor sabe.
Então nós vemos aí, né, a possibilidade de fazermos uma diferença tão grande nessa sociedade presente. Não importa se você vai ser chamado de quadrado. Eu costumo dizer que glória a Deus que nós somos chamados de quadrado, porque a Nova Jerusalém é quadrada e só quadrado entra lá. Agora, e a tua casa, teu lar, tua família, como é que está? Biblicamente falando, essas coisas têm entrado? Vou dar um exemplo aqui. A palavra do Senhor diz lá em Deuteronômio 6 que a palavra do Senhor deveria estar escrita nos umbrais da nossa casa e ela deve ser ministrada, né? As crianças saindo, andando, voltando, deitando, levantando, comendo. Sabe o que a gente observa? A gente entra nas casas das pessoas, né? Crente, pessoas crentes. Aí o que você chega lá, você vê pôster do fulano de tal, do cicrano, do cantor não sei o quê, fotos com cantor, fotos com cantora. Mas você não vê a palavra de Deus. E as pessoas querem um benefício de Deus. Querem a graça de Deus. Se esquecem de que a palavra do Senhor é contundente. Jesus diz: quem comigo não ajunta, espalha. Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Romanos 12, 1 e 2 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Tem gente que se apresenta o corpo dele como sacrifício vivo lá no salão de tatuagem, mas não para o Senhor. E no 2 ele diz assim: e não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, ou do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós estamos na contramão do mundo. Você quer ver o que diz Tiago 4? Tiago 4,4, ele diz assim: adúlteros e adúlteras. Adúlteros aqui, adúlteras, é no sentido não pejorativo da palavra, é no sentido daquele que coloca qualquer outra coisa em primeiro lugar, ao invés de ser Deus na sua vida. Você é adúltero, está adulterando com Deus. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Você quer gostar das coisas do mundo, praticar as coisas do mundo? Pode até fazer, mas isso é inimizade contra Deus. Portanto, tem um portanto aqui, ó. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, gostar das coisas do mundo, praticar as coisas do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E no 5 ele diz: ou cuidais vós que em vão, diz a Escritura. Ora, será que você acha que a Escritura está brincando quando Deus diz o seguinte: o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Deus nos separa, Deus nos limpa, Deus nos purifica, para nós não termos nosso pé na Babilônia. Ele nos arranca. Isso é tão contundente na palavra de Deus, ele vive repetindo isso. Eu quero encerrar com essa palavra de Apocalipse 22, 11 e 12, que diz assim: quem é injusto, seja injusto ainda, ou continue praticando a injustiça. E quem é sujo, que seja sujo ainda, ou seja, que continue praticando a sujeira. Mas quem é justo, que continue praticando a justiça, sendo justificado. E quem é santo, continue se santificando, levando uma vida santa. Aí no 12 ele diz: por quê? Porque eis que venho sem demora, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Senão não havia necessidade dele vir morrer e pagar o preço pela nossa santificação, pela nossa justificação, pela nossa salvação. Concorda? Medite nessas palavras. Não fique bravo comigo, não. Olha o que a palavra do Senhor diz. Amém? Fique na paz. Deus abençoe.